Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha irmã, tudo bem? Que bom que você está aqui para esse momento de oração e estudo da palavra, um tema tão importante quanto esse de hoje. Creio que será uma bênção para você. Reprovação salvadora em tempos proféticos. Queridos, vamos falar sobre isso. Dando continuidade ao tema de ontem ainda, tá? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já faz a tua inscrição aí para você ficar por dentro de tudo que acontece de novo aqui no canal. Você está no tempo 3. Se você se sentir abençoado, compartilhe, meu irmão. Curta essa live para que você possa abençoar outras pessoas através de um gesto muito, muito simples, tá bom? Então, quero convidar você, sem mais delongas, hoje gravando essa live, quero convidar você a entrarmos em oração, clamando a Deus para que nos toque com seu espírito, clamando a Deus para atender as orações e os pedidos que aqui são postos todos os dias, e clamando a Deus para que Ele abra a nossa mente para entendermos a sua palavra. Amém? Feche os seus olhos, se você puder, onde você estiver, ore junto comigo. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, poderoso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tua proteção, teu cuidado, teu amor. As pessoas olham para esse mundo, Senhor, que vai de mal a pior, e olham para os sofrimentos, e muitos gritam, como a gente já viu na tua palavra escrito, gritam: não há Deus. Por causa das misérias e das angústias que existem hoje no mundo, Pai, nós te pedimos, abra os nossos olhos para vermos, para aqueles que ainda não enxergam, Pai, que todas as dores e sofrimentos que nós suportamos nesse mundo são consequências do pecado, Pai. Que o Senhor, para resolver isso, enviou seu Filho Jesus na cruz do Calvário para morrer, morte de cruz, uma morte humilhante, a fim de pagar por todos os pecados cometidos. E hoje todos aqueles que têm o interesse de receber a salvação em Jesus Cristo o podem fazê-lo, Pai. Faça com que as pessoas enxerguem isso, com que os olhos sejam abertos para ver o teu infinito amor diante deste mundo que sofre. Sabemos que o Senhor fez uma promessa e é nela que nós pomos a nossa esperança. Muito em breve o Senhor voltará a este mundo para nos resgatar da dor, da morte, do pranto, da angústia. Estaremos contigo um dia para sempre, Senhor, livres de todas essas mazelas. Mas por enquanto, Pai, ainda estamos aqui. E por isso o chat está cheio de pedidos de oração. Pessoas que clamam todos os dias para que o Senhor as ajude a vencer as provações, a vencer os obstáculos deste mundo, a suportar os sofrimentos. Pai, eu entrego todos esses pedidos de oração em tuas mãos e te peço que o Senhor responda a cada um deles conforme tua vontade, teu querer, teu amor, tua misericórdia. Não deixa a tua igreja sem resposta, Pai. Venha, ó Deus, com providências sobre a vida de todas as pessoas que aqui depuseram a fé que possuem. Responde a cada oração, Pai, conforme a tua vontade. Se há impedimentos em nós, Pai, se há pecados que precisam ser afastados, então, Senhor, nos ajude. Mostra-nos aonde estamos errando para que possamos confessar os nossos erros, abandoná-los para a honra e glória do teu nome e darmos um testemunho ao mundo de que nós somos teus filhos. Por isso somos diferentes. Nós não somos capazes de fazer isso sozinhos, se não for a obra do teu Espírito em nós. Conceda-nos esta graça, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados, aumente o nosso amor, a nossa fé em Ti. E nos ajude, ó Deus, através da nossa vida, Pai, a sermos uma reprovação para o mundo, para que aqueles que estão navegando no erro possam clamar a Ti por ajuda e serem salvos. Pai amado e querido, nós te pedimos que ao abrirmos a Tua palavra hoje, que o Teu Santo e bom Espírito venha sobre nós, nos dando, Pai, a capacidade de absorver da melhor maneira possível o conteúdo bíblico que nós iremos estudar agora. Pai querido, nos unja com Teu Espírito de forma grandiosa, não somente o batismo diário, mas uma porção extra. Pai, nós estamos ansiando por aquele dia em que o Senhor virá com o refrigério da Sua presença, através do derramamento do Espírito Santo em grande medida, como disse o profeta Joel, que teu Espírito seria derramado sobre toda a carne,
nossos filhos e filhas profetizarão, nossos jovens sonharão, nossos velhos terão visões. Pai querido, queremos ver esse grande movimento em prol da pregação do Evangelho, para que muitas pessoas aceitem o Teu Filho Jesus como Salvador e Senhor, e para que muito desta salvação oferecida possa se estender pelo planeta e muitos sejam salvos por ela. Nos dê a graça de ouvirmos a Tua palavra agora, na certeza de que ela veio do céu para a gente. Mas essas bênçãos nós te pedimos, Pai, agradecidos, sempre orando em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Muito bom. Vamos lá? Pega a tua Bíblia aí, abre na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Tem um verso aqui que eu amo demais, esse verso, amo demais. Uso muito ele nas mensagens que prego. Quando falo principalmente de justificação pela fé, é um texto lindo, a gente inclusive já estudou aqui, quando a gente estava estudando sobre justificação, é o verso 5 do capítulo 3. A gente não vai estudar especificamente esse texto, mas eu gosto tanto dele, por isso estou fazendo menção a este verso, que diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A primeira vez que eu lembro de alguém ler esse texto e eu me senti profundamente tocado foi quando eu ainda estava no seminário de teologia e o saudoso pastor Luiz Nunes, que dorme no Senhor aguardando a ressurreição, leu esse texto para nos ensinar naquela aula sobre justificação pela fé. Ele usava uma palavra, uma frase que era linda demais quando ele falava de justificação. E nunca mais eu esqueci, carrego comigo essa frase, carrego desde aquele tempo, né, essa frase, e sempre repito ela por onde passo. Se nós confiarmos em Jesus e acreditarmos nele, é impossível que a gente se perca. Então, isso é salvação pela fé. Acreditarmos nele, termos confiança em Jesus. É impossível perder a salvação se cremos em Jesus Cristo. Agora, o grande problema é que muitas pessoas dizem que creem, mas estão mentindo porque não creem. Porque o resultado da crença em Jesus é uma vida de abnegação. E aí muitas pessoas podem dizer Senhor, Senhor, como diz a Bíblia, mas não serão reconhecidas como filhos de Deus, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Não é claro isso? Mas muito bem, queridos, ontem nós conversamos sobre a dificuldade que temos na convivência com o perverso, com o ímpio. E foi dura essa mensagem de ontem, porque a gente descobriu que o perverso e o ímpio pode estar em toda parte. Pode estar dentro da nossa casa, no colégio, na faculdade, na igreja, no trabalho, em todo lugar. Podem haver pessoas que te influenciam para o mal. E ontem nós relembramos que o próprio Jesus advertiu os seus discípulos de que é mais fácil um ímpio puxar uma pessoa justa para o pecado do que o justo conduzir o ímpio à justiça. Então, por isso, aquela mensagem sobre evitar o jugo desigual. Mas existe uma coisa da mensagem de ontem que eu acho que a gente precisa trabalhar, tá? Porque quando a gente fala em reprovação, dá uma ideia de que quando alguém chega para a gente com uma proposta pecaminosa, a gente deve puxar a espada, desembainhar a espada e cortar a cabeça daquela pessoa, né? Dizer para ela coisas fortíssimas que a repreendam. Não é esse tipo de repreensão a que a Bíblia se refere, não, queridos. Então, acho que o tema de hoje vai aperfeiçoar o tema de ontem. Como eu disse para vocês, é um tema complicado, precisa de mais atenção. Então, eu estava lendo até os comentários e vendo que algumas pessoas perguntaram assim, como é que eu faço isso? Como ser um reprovador quando os nossos inimigos são da própria casa? Quando a opressão e a tentação vêm das próprias pessoas que amamos. Como agir com essas pessoas sem sermos grossos, sem sermos ignorantes, né? Sem sermos iracundos, reativos,
como agir de forma que ao mesmo tempo eu consiga reprovar, mas também tentar manter na medida do possível o equilíbrio nessas relações. Então, muito bem. A proposta de hoje é que a gente descubra como sermos reprovadores com um tipo de reprovação que salva. Uma reprovação que salva, principalmente nesses últimos dias. Por isso o tema de hoje, reprovação salvadora em tempos proféticos. Porque nos dias de hoje, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É uma profecia para os últimos dias. As pessoas estarão frias. Você falará de Deus para grande parte das pessoas e elas não sentirão nada. Você exercerá a sua fé, mas isso vai servir para as pessoas apenas como um estímulo à raiva, à ira, mas elas não serão tocadas. Mas isso não é o fim, as nossas esperanças não devem acabar por isso, porque ao mesmo tempo que há um grande número de pessoas que rejeitam a palavra, há um pequeno grupo de pessoas que observa a vida dos crentes e através do testemunho dos crentes elas se sentem tocadas e motivadas a seguirem o mesmo caminho. E é motivado por essas pessoas, por esse pequeno grupo, que nós devemos seguir o conselho da testemunha verdadeira, que é de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, permitir que Jesus viva a sua vida em nós, para que através da nossa vida as pessoas sejam salvas. Então, olha o que Paulo disse a Tito, a partir do verso 2, no capítulo 3, tá? Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, e a partir do verso 2. Diz assim, ó: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Tem gente que não sabe o que significa essa palavra, altercadores. Altercadores são pessoas que gostam de disputa, sabe? De travar discussões dentro da igreja ou em casa. São pessoas extremamente competitivas e que causam confusão por causa das suas ideias. São altercadores. Pessoas que estão ali para causar realmente divisão. Aí Paulo diz assim, ó, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Ora, para quem é a prova da cortesia? É para Deus ou para os homens? Vocês vão entender porque eu estou fazendo essa pergunta. É para Deus ou para os homens? Segundo Paulo, está dizendo aqui, ó, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora, olha que importante isso, nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, éramos odiosos, odiando-nos uns aos outros. Olha que coisa, queridos. Por isso que a gente não pode ser tão duro com as pessoas que ainda vivem no pecado, vivem nessa condição que nós vivíamos no passado. A gente precisa ter paciência com elas, porque ali diante de nós pode haver um potencial salvo, um potencial ímpio que vai ser transformado e regenerado à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa ter cuidado com essas pessoas. Certo? Então vamos lá. Verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, aí aquele verso que eu disse para vocês que gosto, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Muito bem, amados. O que é viver com toda cortesia para com todos os homens? Está escrito no comentário. Lembrando-se de que antes estávamos todos perdidos, quando outros ainda estão. A gente deve lembrar sempre que no passado nós estávamos também perdidos. Porque nessa hora que a gente lembra, a gente também tem que estar consciente que outros estão no presente perdido. Se nós estávamos perdidos no passado, há muitos perdidos no presente. Aí continua. Inspirados pela benignidade de Deus e pelo seu amor, os cristãos não podem ser odiosos. Em vez disso,
devem ser bondosos, gentios e perdoadores. Paulo deixa claro que as obras não nos salvam, mas também afirma com clareza que os cristãos devem ser solícitos na prática de suas boas obras, agindo como testemunhas ao mundo. Agora veja, o nosso comportamento em relação aos outros deve refletir a graça de Deus em nosso favor. Então, para quem é que nós devemos mostrar, através do nosso comportamento, de que fomos cheios de graça e salvos do pecado no passado? Para quem nós devemos mostrar isso? Deus precisa saber disso? Ele já sabe. Ele é o doador da graça. Ele é o autor e consumador da fé. É Ele quem provê para nós essa graça salvadora. Foi o Senhor que me tirou das trevas para a sua santa e maravilhosa luz. Eu vivia perdido, mas o Senhor me trouxe. Essa é uma lembrança do passado que eu e você jamais podemos esquecer. O Senhor nos salvou, o Senhor nos restaurou, nos tirou do lodo, da lama. Olha quanta coisa! Nós éramos escravos de todas as paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Aí então se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Então, quando se manifestou o amor de Deus por seres humanos tão miseráveis como nós, fomos constrangidos por esse amor e por isso fomos transformados. Então, quando a gente lida com pessoas ímpias que ainda não foram libertas dessas paixões, nos dias de hoje precisamos ser reprovadores do pecado, mas precisamos saber como nos portar diante destas pessoas. Lembra que ontem eu falei de ruptura? Se tem alguém que está levando você para a prática da injustiça e você não está conseguindo conduzir essa pessoa para a justiça, é melhor que você rompa com esse padrão. Evite esse tipo de contato, esse tipo de conversa, esse tipo de discussão, esse tipo de piada, esse tipo de brincadeira, de qualquer coisa que desvie você da presença de Deus. Então você precisa romper com esse padrão. Quando você rompe com esse padrão, você não precisa dar um fora na pessoa, você não precisa ser grosso, estúpido, não, porque isso não reflete o caráter divino. Mas veja, mesmo que você seja bondoso, cuidadoso, ético com essas pessoas, mesmo que você use de muito amor para reprovar essas pessoas, com que tipo de reprovação me refiro? Aquela reprovação que vem de uma postura de vida. De uma postura. Se alguém está fazendo uma fofoca que vai difamar a imagem de alguém, você está ali no meio, não participa. Se perguntarem a tua opinião, diga com muito amor, eu prefiro não dar minha opinião. Se vocês me permitem, me perdoem, mas eu prefiro não dar minha opinião. É um jeito manso, gentil de dizer para as pessoas, eu reprovo o que está acontecendo aqui, mas você está sendo educado, você está sendo ético, mas essa reprovação, digo para vocês com toda certeza, esse tipo de reprovação que é baseado no amor e no cuidado, mas num comprometimento também com o assim diz o Senhor, esse tipo de reprovação, meu irmão, é muito mais duro e muito mais eficaz na vida das pessoas que nos cercam do que se a gente se exaltar e tentar reprovar as pessoas com o ânimo exaltado. Tentar reprovar as pessoas com o dedo apontado. Isso não é coisa de Deus, você, pessoa de crente, não vive desse jeito. Não. Um testemunho dado através de uma postura de vida é muito mais reprovador do que uma palavra exaltada. Que fique claro para você isso, meu irmão. E esse tipo de reprovação você não pode dar de si mesmo, você não consegue, porque nós somos seres humanos falhos. Como é que a gente pode dar o que a gente não tem? Quem tem isso para dar é o Senhor Jesus Cristo. Por ele, todos os homens pecadores de sua época foram reprovados. Mas ele simplesmente viveu vida santa. Ele simplesmente se comportou de forma digna, sem pecado, honrou o nome de seu Pai. E mesmo o próprio Cristo disse, eu não consigo fazer as coisas que faço de mim mesmo, mas faço aquilo que o Senhor me comunica, o que o Pai me concede.
Então veja quanto de dependência eu e você, que somos muito diferentes do Senhor Jesus Cristo, precisamos ter no que diz respeito à dependência. Se ele era dependente do Pai, eu e você precisamos ser muito mais. E se a gente tiver que testemunhar a respeito de como devemos viver diante das pessoas, que isso seja reproduzido pela unção do Espírito Santo em nossa vida, pelo próprio Cristo vivendo em nós, uma permissão que dia a dia eu dou para Deus. Senhor, abre mão das minhas vontades, dos meus desejos, não me deixe cair em tentação, me conduza à injustiça, para que eu possa ser uma mensagem reprovadora para o mundo. Como disse alguém, não sei quem escreveu isso, mas acho isso. Se alguém souber aí, pode escrever aí no chat. Acho muito bonita essa frase. A única Bíblia que muitas pessoas lá fora vão ler é a nossa vida. Nem todo mundo tem acesso à palavra de Deus, nem todo mundo vai fazer estudo bíblico de 28 lições. Nem todo mundo vai ter acesso à palavra de Deus como gostaria de ter. Mas muitas pessoas terão o único privilégio de ler a Bíblia através da minha vida e da tua vida, meu irmão. E se elas estiverem em pecado, através do teu testemunho pessoal, concentrado, cheio de amor, consciente da tua própria vida, não olhando para a vida das pessoas e como elas estão vivendo, mas olhando para a tua própria vida e no que você precisa mudar e melhorar, esse tipo de estilo de vida é que vai reprovar as pessoas que estão em pecado nos últimos dias. Isso pode suscitar revolta e ira das pessoas contra você? Pode. Se você observar a capa, eu fiz propositalmente uma capa de pessoas, várias pessoas apontando para uma única pessoa. Como se estivessem reprovando aquela pessoa. Mas a ideia que eu quis transmitir é que aquela pessoa inerte, que está com todos os dedos apontados para ela, aquela pessoa é a reprovadora. É isso que pode acontecer comigo e com você, se nós realmente buscarmos testemunhar a respeito de Jesus e viver uma vida com Ele tão íntima, que nossos costumes, nossas práticas sejam transformadas e as pessoas ao nosso redor percebam. Porque quando elas perceberem, elas vão começar a apontar para a gente. Mas isso não significa nada. Porque na medida que elas apontam para a gente, elas também estão recebendo uma mensagem muito clara de reprovação. Porém, você fez a coisa da forma correta. Ao invés de você gritar no ouvido de alguém, você viveu essencialmente a fé que você professa. Essa é a forma da gente reprovar os ímpios em tempos proféticos. Não é fácil. Isso é obra do Espírito. Bondoso Deus e amoroso Pai, nós não somos capazes de realizar nada disso que nós estamos estudando aqui. Não temos nenhuma condição. Se o próprio teu filho disse que nada fazia que não fosse comunicado e permitido por Deus, concedido pelo Pai, quem dirá nós, Senhor? O que nós somos capazes de fazer se não formos guiados e instruídos, inspirados pelo Teu Espírito? Pai, nos dê um Espírito excelente, que a gente possa viver com alegria para a Tua glória. Porque se vivermos com alegria para a Tua glória, a nossa vida, simplesmente a nossa vida, será uma reprovação para a salvação dos ímpios. Nós não precisaremos combatê-los, nós não precisaremos agredi-los, mas poderemos reprovar o pecado, reprovar o pecador, reprovar o perverso, o ímpio, através da nossa própria vida. Ajuda-nos, Pai, a estabelecer essa ruptura, essa diferenciação. Ajuda-nos, Pai, a nos portarmos diante das pessoas que tentam nos conduzir ao pecado com firmeza, Senhor. Que a gente se posicione com firmeza, com a autoridade da palavra de Deus, que a gente não se envergonhe do Evangelho, que está escrito em Tua palavra, ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então, ao exercermos, Pai, esse Evangelho que o Senhor nos entregou, estaremos trabalhando para a salvação daqueles que nos cercam. Usa-nos para a Tua causa, usa-nos para o Teu serviço.
transforma-nos naquilo que ainda precisamos sermos transformados. Ainda tem muitos defeitos de caráter na gente que precisam ser vencidos. Pai, nos ajude, não podemos sozinhos. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Que essa palavra fortaleça a tua fé. Vai nessa tua força, homem valente, mulher valente. Anda na presença do Senhor, que aí você vai ter todos os frutos de andar com Ele. Seus pensamentos serão controlados pelo Espírito, suas palavras, suas ações e até suas reações. Tá bom? Permaneçamos na presença do Senhor. Esse é o meu desejo e a minha oração para você hoje. Espero que você tenha sido abençoado pela palavra de Deus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus assim permitir.